Boa noite a todos, presentes e virtualmente presentes através da internet. Nosso tema de hoje é um tema bastante recorrente. Várias vezes nós falamos desse tema e os ângulos que a gente dá podem ser diferentes de acordo com a ocasião. Nessa oportunidade, em vez de começar diretamente dentro da passagem do Evangelho, onde estão as bem-aventuranças, eu comecei com essas duas perguntas aqui. A gente vai fazer um passeio nesse tema, começando um pouquinho com idioma e filosofia. Por isso que eu coloquei duas perguntas. Por quê e para quê? Por que nós somos aflitos ou estamos aflitos? Depende da quantidade de tempo que ficamos nesse estado. Tem uma pessoa que pode ser aflita durante toda a sua vida ou estar aflita em algumas ocasiões. E por que é mais para lá, agora eu vou para o para quê? Qual é a finalidade disso? Ok? Então, a gente vai conversando e vocês vão ver que muitas vezes as fotos que eu coloquei vão falar mais que as minhas palavras. Ou algumas vezes a minha gesticulação vai falar mais que as minhas palavras. E outras vezes o silêncio provocado vai gritar. Okay? Então algumas vezes eu vou fazer uma pausa e deixo o silêncio falar com a gente. Ok? Então vão contar com minha palavra, com raciocínio verbal, vão contar com a minha gesticulação, fotografias. E se eu parar um pouquinho, não fique incomodado, deixa o silêncio escutar e de responder para a gente. Ok? Então vamos começar aqui. Primeira coisa, nós sabemos que no Evangelho segundo o Espiritismo aparecem no capítulo 5 essas duas palavras: bem-aventurados os aflitos. E eu vou começar com os aflitos, depois eu vou para os bem-aventurados. Ok? Parece um paradoxo. Como que uma aflição pode ser bem-aventurada, afortunada, ditosa, feliz? Parece um pensamento contraditório, não é isso? Como antitético. Mas vamos começar com os aflitos para entender o que é esse estado de aflição, tá? E que nomes esse estado de aflição recebe no nosso dia a dia. Ok? Vou convidar vocês a pensarem que aflitos, que vêm de aflições, é um gênero de sentimento, mas tem várias espécies. Esse gênero vai materializar de várias maneiras e vai receber diferentes nomes. Okay? Então, nossa primeira pergunta seria: o que é a aflição? E eu vou colocar aqui várias palavras que denotam várias facetas do processo de afligimento, de aflição. Okay? Então, a gente pode estar falando de afligimento, de agonia, de ansiedade, ou nem às vezes a ansiedade é uma ânsia, ou um anseio demasiado. Pode ser uma angústia, que não tem a ver com uma ansiedade, é outro sentimento, mas que está afligindo, está remoendo, está me dizendo alguma coisa que não é confortável dentro. Pode ser uma preocupação simples, um desassossego, um dissabor, uma inquietação. Não sinto que eu estou com calma e paz dentro. Pode ser mais que isso, um tormento. Uma tribulação ou atribulação, essas duas palavras existem em português. E pode ser aquela tristeza mais pungente, que vai lá dentro, que eu falo assim, não dá, eu já olhei um filme, já peguei no livro, mas está lá me cutucando. É um estado de aflição. Pode ser um martírio para mim. Uma amargura. Uma mágoa. Sinto que me fizeram mal. Eu me sinto culpado. E não estou tranquilo com essa culpa dentro de mim. Uma desolação. Parece que eu estou sozinho, me abandonaram, o mundo me abandonou. Um pesar. Uma condolência e um luto. Ninguém faleceu e eu sinto como se estivesse em estado de luto.
eu perdi alguma coisa, nem sei o que eu perdi. Um anelo, aquele aperto que já é físico, que até eu descrevo para o médico que está apertando o peito. Pode ser um estado de insegurança. E aqui já estou a ponto de querer terminar comigo mesmo, estou desesperado. Né? Pode ser aquele medo, ou um pouco mais com medo, um temor, ou meu estado já de pânico. E aqui vai com que nós batizamos genericamente aflição. Ok? E às vezes não sabemos nem dar um nome. Sabe? Eu sinto, não sei o quê. Esse não sei o quê, mas não é confortável. É uma aflição. Então, na verdade, a gente está falando de uma pluralidade de estados de espírito, estados emocionais, estados de alma, que termina sendo essa história da nossa vida. Em vários momentos eu posso estar tendo a sensação ou de medo, ou de angústia, ou de mágoa, ou de rancor, ou de culpa. E se eu começo a olhar e falar, gente, nós vivemos em estados de aflição. É quase constante isso que está acontecendo. Só vai mudando de coloração, intensidade e de nome. E é claro que quando a gente faz a pergunta por quê e para quê, a gente está perguntando qual é a causa de tudo isso e qual é o propósito. Vamos lembrar sempre que quando nós falamos por quê, a nossa mente está indo ao passado, buscar a origem. Quando nós conseguimos sair do estado de porquê e perguntamos para quê, minha mente começa a ir em direção ao futuro. Entre as duas perguntas, a que está mais próxima de uma possível solução ou mudança de estado é para quê. Mas de repente eu estou tão debilitado, tão enfraquecido, com uma autopercepção, uma autoestima tão baixa, que eu fico sentado, imobilizado no porquê. E cada resposta ao porquê é quase um látigo, que me vai pá! Cada vez que eu vou justificando, é pá! E posso até pensar que eu não vou sair desse estado. E vamos explorar por que isso acontece. De repente eu fiz algo que foi uma manifestação egoísta da minha parte. Alguma coisa que eu fiz com orgulho desmesurado, passei do limite. Pode ser resultado da minha ambição, esse estado de desconforto. Pode ser uma questão de vaidade. Eu senti picado, eu tinha que preservar minha imagem e eu, falei uma coisa indevida e agora essa coisa está dentro de mim e eu não consigo tirar. E a coisa saiu da boca, mas está dentro de mim. Tá? Pode ser uma questão de avareza, pode ser uma questão de ciúme, uma inveja, mesmo que eu não tenha percebido que eu tenho inveja. Uma traição, uma violência, imprudência, uma negligência da minha parte. Eu deveria ter ficado atento a isso, mas fui negligente e agora eu estou com a consequência da inquietação, do desassossego dentro de mim. Pode ser uma imperícia. Eu pensei que sabia fazer, fiz equivocado, causei dano. Né? Uma leviandade, não tomei muito a sério, e olha o que está acontecendo. Uma irresponsabilidade, uma intemperança, uma luxúria, eu estava no borde do luxo, desmedido, né? Pode ser uma ostentação. Olha como é plural, como é diversificado o estado causador daqueles todos os sentimentos que nós estamos batizando genericamente como aflição. Impersistência, né? Não consegui um emprego, claro, não segui nos cursos que eu queria. Impersistência. Né? Atrocidade, pode ser uma calúnia. Você vê que tem graus diferentes. Pode ser coisas muito simples e coisas bastante violentas. Né? Pode ser um menosprezo, um desprezo, uma desafeição. Teimosia e obsessão. Não abro a mão e fico com aquela ideia me tortura.
né? Aquela ideia que quase faz o X na minha cabeça, o X da questão. Quem leu Dom Casmurro, vê que Dom Casmurro, Machado assim, ficava até torturado com aquele X, que não conseguia nem ficar parado, né? Pode ser isso também. Pode ser um preconceito que eu tenho e não me dei conta que aí eu fiz alguma coisa que causei uma injustiça e era motivado por um preconceito. Pode ser uma baixeza mesmo. Eu quis jogar sujo. Descontrolei. Fiz uma coisa que eu pensei que nem podia mais fazer, nem sabia e ainda sei fazer. Né? Uma crueldade, uma covardia, uma ambição. E assim vai. Isso só para que nós vejamos que as causas são imensas, mas são todas factíveis, todas possíveis ao ser humano no estado que nós estamos da nossa evolução. Tá? Isso significa para a gente, deixa eu só colocar aqui, coloquei aqui um etc, que vocês podem acrescentar a lista, viu? Esse foi o tempo que eu fiquei pensando nas coisas humanas, mas a gente pode entrar aqui com um etc. Isso é nada mais, nada menos o certificado, o atestado de que somos ainda imperfeitos. Por isso que geramos essas situações que causam aqueles sentimentos. Não é isso? Todas elas vão causar um dano. A aflição, ela sempre tem uma consequência de dano, que pode ser um dano para mim mesmo. Eu causei o dano para mim. Um dano para uma outra pessoa. Ou até mesmo para uma coletividade, um grupo social. Dependendo da abrangência do meu ato, da minha posição hierárquica, da repercussão do que eu faço no dia a dia ou numa função. Tá? E isso eu posso falar. Consigo explicação? Vou perguntar para Google. Casos de aflição na Bíblia, como referência, que eu acho que no nível terreno eu já não estou conseguindo resolver. A gente vai encontrar, na verdade, 42 versículos bíblicos que falam de aflição. Aí já dá para meditar bastante. Se já não quer ir para um psicólogo, um psiquiatra, pode ficar também aqui. Mas já tem possibilidade. Nós não vamos ver os 42, mas aqui tem 3, pelo menos. Né? A gente tem em João, nos Salmos e em Coríntios, 3 situações que falam do homem em estado afligido, de aflição, de inquietação, querendo entender o que está passando com ele, o que está acontecendo aqui. Né? Isso a gente vai em termos de Bíblia. Também eu posso chegar e falar, Jesus pontualmente fala alguma coisa sobre esse estado? Né? Nós sabemos por essa figurinha aqui, são 2 figurinhas juntas, que ele está falando que quem está aflito, vem a mim. E ele está falando que são 2 coisas aqui. Ele está falando que o fardo dele não é pesado. Se eu estou aflito, meu fardo é pesado. Ninguém sente aflição leve. Está difícil de carregar. Nem sei porquê, mas está difícil. Mas ele está falando que o dele não é pesado. É aquela minha pergunta, por que o dele não é pesado e o meu é pesado? Né? Ele está falando que esse aparatinho aqui, o jugo dele não vai ferir a gente. E por que o meu está me ferindo? Cada vez que eu vou desviar de uma regra, a regra está colocando a linha. Eu quero sair da regra, eu sou como o boi. E vai começar a me ferir. Porque eu não quero seguir no trilho que me deram. Então, claro que vai machucar. Não é isso? Mas a gente está falando aqui, e nem estamos tocando ainda no tema do Espiritismo, que na nossa sociedade judaica, cristã, existem essas referências. Eu posso ir para a Bíblia e ver o que Moisés... Aqui tem uma regra. De repente eu fiz alguma daquelas coisas. Ou ele que está falando, olha com o seu fardo, o que você está carregando aí? Por que você está carregando isso? Né? E por que você está agora dentro da restrição?
E vamos seguir ainda pensando aqui. Aqui está a frase dele, né? Que a gente vai ler, porque sempre quando a gente lê, a gente fala: eu memorizei, mas eu não mudei o meu comportamento. Aprendi? De repente estou mais culto, sei falar a frase de Jesus. Tenho memória, tenho estoque. Mas ainda não consegui fazer a frase. Né? Porque eu ainda não estou indo a ele todas as vezes. Estou sozinho ainda no estado de aflição. Né? Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Então a gente já tem essa pauta de mais de 2000 anos que tem um alívio. Né? E o ser humano busca alívio. Se eu tenho uma espinha no meu dedo, eu vou querer tirar a espinha do meu dedo. Se eu estou com um problema de saúde, eu vou ter que ir ao médico. Então eu já faço uma procura de alívio. Mas por que será que quando eu vou fazer o alívio com Jesus, eu retardo? Tem umas coisas interessantes na vida. O jugo é o nosso GPS, que está dando a direção. Vocês já perceberam que quando o GPS muda a rota, a gente nem questiona e vai? E Jesus a gente questiona. Ah? Não é isso? Fala, mudou a rota, e eu vou lá, recalculando, eu vou lá feliz recalculando. E de repente essa aflição é recalculando. Né? Mas são essas coisas que acontecem no dia a dia da gente. Ok? Então ele vai falar aqui: tomais vós o meu jugo, que é a coisa do tá com os animais, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Se eu sou manso e eu sou humilde, é porque eu sou, ponto. Eu não preciso demonstrar outra coisa. Quando eu não sou, mas quero demonstrar, eu vou guardar território, eu vou ser assertivo, áspero, vou ser grosseiro, vou ser intrometido, vou causar intriga. Mas se eu sou na minha plenitude do ser, eu não tenho que fazer nada mais. As coisas automaticamente chegam como bênçãos para mim. Agora, se eu estou achando que a vida é uma luta, a minha leitura está equivocada. Eu fiz dela uma luta. E vamos analisar isso aqui daqui a pouco. Então ele vai falar: e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, mamão com açúcar. De tão bom. E nós não vamos diretamente comer esse mamão com açúcar. Ainda estamos abrindo outras gavetas na geladeira, procurando outra coisa. Okay? Isso é só para a gente começar a pensar por que somos assim. Isso a gente tem que refletir muito, a gente não tem só que viver, a gente tem que pensar o que vivemos. Né? Nós falamos sempre, a fé vem de uma maneira raciocinada. Vamos pensando o que a gente está vivendo. E aqui nós temos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né? Que é o que a gente está conversando. Deixa eu fazer um clique aqui, que não está deu. A gente tem aqui, tem duas espécies de atribulações, vicissitudes, de aflições na vida. Né? Se o preferirem, elas promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então eu posso estar sentindo essa inquietação, esse aperto inexplicável por alguma coisa que foi causado antes? Posso. Porque o meu ser não se confunde com o meu ente egóico deste momento. Eu nasci num espaço, nasci num tempo, tenho um jogo de relações, mas eu nasci com data de validade, como um produto de supermercado. Mas não vou terminar lá, eu continuo. Então pode que a causa, este porquê, não está neste momento sendo reconhecido por mim. Isso significa impossível de saber? Não. Porque aqui, enquanto aqui eu estou, eu tenho reminiscências, eu tenho recordações inexplicáveis, eu tenho sonhos, eu tenho momentos que o meu ser maior está maior
que esse espaço, esse tempo, esse jogo de relação. E me dão insight. É uma questão de pensar e observar. Não é isso? E falam assim, interroguem. Então, nós temos que interrogar friamente nossas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Não está falando fica sentado lamentando. Está falando, pelo menos interrogue. Para perguntar. Esse porquê tem que sair naturalmente da gente. Tá? E vai falar, remonte passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais das vezes, não poderei dizer, se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa. A gente vai chegar naquele momento, quando começa a utilizar, se eu soubesse, se eu tivesse. Quando a gente está na linha do se eu soubesse, se eu tivesse, é uma dica para o pensamento. Alguma coisa deixou de ser feita ou foi feita errada. Ok? E vai falar, o homem, pois, em grande número dos casos, é causador dos seus próprios infortúnios. Por isso que o meu fardo é pesado. Eu sou causador dessa aflição. O fato de não conhecer não me exime, ou não justifica, ou não me isenta de não querer descobrir. De repente eu estou tentando fugir de mim mesmo. Mas o convite é buscar os passos. Se nós não aprendemos a buscar os passos impressos atrás, vai chegar um momento que eu já nem vejo os passos. E vou pensar que eu não tenho história. Se eu não tenho história, eu sou vazio. Se eu sou vazio, dói. Começa a aflição outra vez. Tá? Então, muitas vezes, com medo de fazer isso, de uma maneira simplista, ou como que fico com vergonha, porque eu vou chegar à conclusão, eu vou começar a atribuir à sorte, à providência, à estrela. Fulano nasceu com sorte. Eu sou azarado. É mais fácil. É mais fácil eu atribuir o que eu estou sentindo e ver a causa fora aqui dentro de mim. Vamos continuar pensando aqui que não chegamos ainda no para quê. Vou fazer aqui um clique aqui que está mais fácil, perdão. Os sofrimentos que decorrem de nossas faltas são-nos uma advertência de que procedemos mal. Se eu me sinto mal, eu fiz alguma coisa má. Aqui estou colhendo. Não existe fazer bem e sentir mal, ou o contrário, fazer mal e sentir bem. É uma incongruência do ser. O ser é íntegro. Se eu não estou alinhado o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sinto, o que eu faço, o que eu falo, eu tenho fissuras na alma. Fissura dói, não só fissura de osso, de alma dói mais. A de osso ainda dá uma colocadinha no lugar do osso, aí uma plaquinha, alguma coisa. A da alma é um pouco mais difícil. Tá? Por virtude do axioma, do princípio fundamental, segundo o qual todo efeito tem uma causa, a minha aflição é efeito. Então, se é um efeito, tem uma causa. Tá? Tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, aqui é o princípio, se Deus é justo, essa causa também tem que ser justa. Então, eu não posso atribuir a estrela e a providência e, ao mesmo tempo, afirmar que Deus é justo. Seria uma incongruência da minha parte. Uma ilogicidade. E vai falar que isto é, né? Vai falar, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a esta vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Aquela pergunta, e eu tenho culpa disso? Mas era a existência de quem? Minha? Well, essa pergunta, e eu tenho culpa? Mas de quem que era a existência? Não é isso? O ser humano gosta de fugir de si mesmo, mas encontra-se na esquina outra vez. Ok? Às vezes, a gente até se encontra no outro, porque o outro é muito parecido com a gente. E vai se bicar, vai ter conflito. Mas encontrou no outro. Ok? Então, na verdade, eu estou aqui, ainda dentro do Evangelho. Tem assim, os sofrimentos devido ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os sofrimentos
devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, se Deus é justo, vai distribuir méritos e consequências de demérito. Não é isso? Sofre o que fez sofrer aos outros. Efeito bumerangue, que a gente chama, não é isso? E aqui vem uma série de hipóteses para a gente compreender. Mais claro que isso não podia estar no Evangelho. Se eu fui duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se eu fui orgulhoso, poderá nascer e humilhante. É o outro lado da moeda. Tudo que eu imprimi num lado, o outro lado da moeda me dá de volta. Ok? E aqui vamos continuar nosso raciocínio, né? E vai falar mais e último aqui. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo por uma fatalidade. Mas, Carlos, eu sou culpado desse tsunami que veio e me tira? Então eu fiquei assoprando na outra vida, por tsunami? É o que está falando aqui. Há uns que aparentemente não vamos ver causa e efeito. Mas a justiça, ela tem a sua razão e vai nos dar a lógica em algum momento. Mesmo que seja no estado de desencarnado e errante. A lógica vem. Eu vou entender por que eu participei daquela fatalidade. De repente, enquanto aqui estava, eu não fazia a conexão de causa e efeito. Mas uma vez vivido o efeito parecido ao efeito que eu causei, a conexão vem. É inevitável. Tá? Tais acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades. Né? O que eu tinha que ver com o Covid? E de repente o Covid veio. Né? Significa que lá eu inventei o Covid e agora ele veio para vingar de mim? Essa lógica, ela vai estar presente em algum momento, no momento necessário para que eu venha entender. Aí eu vou ter que ter humildade que a lógica não acontece quando eu quero. Mas se eu procuro, ela se aproxima. Se eu fujo de mim, ela se mantém ali. Tá? E vamos aqui então olhar o seguinte. Se nós somos responsáveis, até mesmo quando participamos de eventos de fatalidade, não somos o único causador, o evento está me dando a oportunidade de eu fazer uma trajetória, nós somos livres para fazer o que queremos. Porém, estamos sempre presos aos resultados das ações. Então não existe a liberdade sem a prisão. Nem a prisão sem a liberdade. Vão juntas. Tá? E eu escolhi essa mão acorrentada e essa sequência porque eu acho que fica muito claro quando a gente vê essa imagem de aflição e vê que essa pessoa vê o mundo assim. De repente eu não consegui ver, mas eu sou prisioneiro de mim. A minha tarefa na vida é libertar-me. Todos estamos aqui para libertar-se. Nós trazemos cadeias, trazemos cadeados, correntes. E a tarefa nossa é libertar-nos. Por isso que nós estamos neste planeta de provas e expiações. Se eu ainda tenho que provar, se eu ainda tenho que refazer, recuperar, resgatar, é porque eu ainda estou preso com alguma coisa. E se eu estou preso, quem que não vai ficar aflito se não está preso? Ok? Agora vamos ver para que eu estou sofrendo isso. Porque até agora pensamos por que pode estar aqui ou lá. E mesmo que não entendamos, não consigamos ver, uma hora vai ver. É o que chama, diz, a ficha cai.
Né? Caiu a ficha. Não é isso? Se le cayó el 20, pum, como diz aí no México. Não é isso? Se percatou aí em espanhol. Então aqui nós temos, primeira coisa, essa aflição é uma grande oportunidade para que eu possa aprender. Mas só que eu vou aprender com a dor. Porque quando me deram a oportunidade de aprender com amor, eu não utilizei. Mas como tudo na vida é aprendizagem, eu vou ter que aprender de alguma maneira. Ok? Que além de aprender, me dá a oportunidade de eu ver quais são minhas reais motivações. Que nós criamos ilusões e mentiras em capas, em camadas. O que está lá no fundo falando de mim, revelando da minha pessoa e da condição humana? Porque todos aqueles sentimentos e todas aquelas situações de angústia, de mágoa, o que seja, são situações humanas, não são particularmente e somente minha. Me dá também, né, a possibilidade de ver como que o outro se sentiu, porque até agora, aprender com amor e entender minha motivação, o outro não está na minha equação de vida. Eu ainda estou egoisticamente querendo libertar-me. Será que eu consigo libertar-me sem o outro? É a grande pergunta. Então, ao passar por isso, eu vou ver o outro também passou porque eu fiz um dano. E esse outro pode estar dentro de mim. Porque eu posso ser o meu próprio carrasco. Eu posso estar brincando comigo de presa e predador. Tá? Também me dá a possibilidade de falar, gente, se eu sou inteligente, eu vou repetir isso. Agora eu posso mudar um pouco o meu caminho. Eu posso dar um passinho do lado e começar uma trajetória. Se eu já sei como que é aprender com a dor, se eu já sei o que motivou lá dentro de mim e como que o outro sentiu, eu não quero voltar nesse ciclo. Ok? Então aqui eu vou começar a entender que eu vou ter que fazer o bem e não só deixar de fazer o mal. Porque quando eu não faço o bem, eu posso ainda, por inércia de coisas passadas, motivos anteriores, escondidos, numa hora de estresse, fazer o mal. Aí saiu aquela coisa de mim que eu não sabia que era eu. Nem me reconheço. Até nego. Eu nunca fui assim. Eu não sou assim. Você é. Só que as circunstâncias não deram oportunidade de você transparecer. Mas você é. Tá? Então, aqui significa que essa aflição é uma oportunidade de transformação e progresso. Então eu não estou no estado só sem saída. Eu estou melhorando na aflição. Se eu estou melhorando na aflição, eu posso até ser grato à aflição. Eu posso até agradecer, ter gratidão. E se eu tenho a possibilidade de reencarnação e ser grato de ter esse sintoma, porque se eu estou mal, está sendo dado para mim a oportunidade de ficar bem, eu vou me sentir bem-aventurado. Porque eu tenho uma oportunidade de melhoramento. Eu não estou condenado e fadado a ficar eternamente na aflição. Então aqui nós vamos seguir com os bem-aventurados, já que falamos dos aflitos. A gente sabe que bem-aventurado é os que gozam de boa ventura. Eles são afortunados, são ditórios, são felizes. Então, parece um pouco louco, né? Quando se diz bem-aventurados os que estão sofrendo, oprimidos, tristes, etc. Porque eles vão despertar agora. Vão entrar no estado da bem-aventurança. Enquanto estavam iludidos, no estado ilusório, ou da auto-mentira, ou da auto-negação, perpetuavam a aflição. Né? A gente vem aqui, perdão, aqui eu tenho que fazer com o dedinho. Então, na verdade, é um estado de bênção. Em última análise, é isso aqui. Toda vez que nós estamos sentindo mal, a gente tem que falar, agora eu entendo que eu posso sentir bem.
Porque no meu estado de consciência, eu já comecei a acordar, a despertar. Meus olhos já estão preparados para ver uma coisa que eu não estava vendo, eu estava só sentindo. Eu estava dentro do sentimento e já não olhava o sentimento. Vamos seguir aqui então. Esse processo é de ascensão. Quem está aflito começou uma subida. A gente pensa que ficou estancado ou está na descida. Mas é a possibilidade de ir para a luz. Então vamos guardar sempre que esse processo é um processo que está me ensinando, em última análise, não vou aprender com a dor para depois aprender com amor? Tudo que eu aprendo com amor faz de mim amor. Eu não vou precisar vingar. Não deixei torturar. Então, a beleza da vida é aprender com amor. Mesmo quando a situação seja contrária. Porque se eu aprendo com amor, o meu final é amor. Sou amor, ponto. Nem preciso falar que sou generoso e bondoso. Eu sou mais que isso, eu sou amor. A nossa trajetória é uma trajetória de libertação das travas, das correntes, das circunstâncias que nos levam a aprender com a dor e ensinar que a gente pode escolher mais o amor. Aí a gente vai entender o que é suave, manso, mansitude, né? Nós temos aqui no Espiritismo a parte da religião, a parte da filosofia, que é por quê e para quê. Mas a gente também pode aprender com a ciência. E ciência no Espiritismo é o que falam os espíritos. É a parte laboratorial, é a parte mediúnica. É onde eu vejo que a minha realidade não é só o que eu toco e vejo, que existem coisas que eu não toco e não vejo. Assim como eu dou sempre o exemplo. Vou comprar um desumidificador e no outro dia aconteceu que a máquina tinha um balde de água. Falei, gente, tem uma água aqui então de noite? Eu não toco e não vejo. Então eu vou dormir com gabardina e guarda-chuva? Né? Então, essa outra parte está falando. No nosso livro do Evangelho, ele obedece 2/3 das suas partes essa estrutura. Ele fala um trecho do Evangelho, nós citamos o trecho do Evangelho, vinde a mim, bem-aventurados. Ele tem uma explicação de Kardec que nós colocamos aqui, que está falando que existem 2 espécies de causas que podem encontrar na vida anterior e agora. E nós temos uma parte, que nesse caso dos bem-aventurados aflitos, o item 18 a 31, olha, são 31 itens. De 18 a 31 é quase a metade do livro. É só o que a espiritualidade está revelando para a gente. Eu vou dar só 2 casos aqui. Tá? Uma de um personagem conhecido, que foi muito importante para a Igreja Católica. Aqui são os espíritos que vão falar nessa parte. Eu vou pensar o número 1, 2, 3, 4, 5, Fenelon. E depois vou pegar um anônimo que não tem nome, Anjo Guardião. Porque a gente gosta de saber nome, né? Quando é importante a mensagem. Oi? É 1860. Do fim de Girardin. Ah, eu tenho que modificar isso também? Aqui. Esse aqui é 8. É que o Marcelo mandou eu modificar um daqui, não modifiquei o daqui. Eu não vi o outro. Tá? Mas aqui são os personagens que estão falando com a gente. Então, o livro, o Evangelho, eu não só aprendo do que é a citação do comentário de Kardec, mas eu aprendo também de que as pessoas que estão desmaterializadas, que estão na condição errante e que têm a percepção maior que a nossa, está revelado. Ele fala para a gente assim, bem simples, ó. De quantos tormentos se poupa aquele que se sabe contentar com o que tem, que se vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer, não é para ser, é parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, ilusórias. E a calma, no meio das tempestades da vida, não será felicidade?
Gente, só ter calma já é mostra do paraíso. Porque quando você fala de vicissitude, tribulação é a ausência de. Só ter calma é priceless, como diz aqui nesse, não tem preço. Ok? E o anjo guardião, ele vai falar uma coisa que nós estamos estudando. Nós estamos na parte de provas, né? Que a gente pode escolher a prova, não pode escolher a prova, não sei o quê. Vai falar assim, e se o homem, no seu plano reencarnatório, falou, você falou que sofrer me dá a oportunidade de crescer, então eu vou fazer uma gravação. Vou procurar uma coisa para sofrer bastante. Aí eu acelero. Eu chego mais rápido no processo. E ele vai falar que isso daqui, né, pode o homem agravar suas provas, né? Ele quer padecer bastante. Ele vai falar sim e não. Você pode, se ela for motivo de caridade ao outro. Vou passar frio, mas vou dar o meu cobertor. Hoje eu não vou comer o jantar, vou fazer o que está na moda, jejum cada 16 horas. Né? Entende? E vou dar meu prato de comida para outro. Né? Se é por motivo de caridade, ainda vai. Mas não é, se no que a gente está fazendo é para o próprio bem. Né? É por uma questão de masoquismo, é tem um problema de distorção de pensamentos saudáveis, não é isso? Egoístico, ou fanático, ou se eu quero passar por vítima porque todos têm pena de mim, não é isso? Eu estou buscando atenção, tá? Vamos aí? Então, na verdade, ele tem uma frase muito boa, esse espírito protetor, ele fala, a gente pode se sacrificar e realmente vai ser meritório, né? Não no caso de que aqui eu vou passar com autoflagelação, martírio, até chegar ao suicídio. Mas quando o meu sacrifício significa que eu quero viver a posição de um anjo consolador de pobres deserdados. Isso é poético e bonito, gente. Eu vou me sacrificar para que outro se sinta rico e com herança do Pai. E não abandonado. Aí sim, eu posso. Então, nessa sequência que a gente viu aqui, a gente vai estudar, por esse grupo que estava estudando comigo aqui, Anjo, com Marcela, que eu estou todos juntos aqui, os outros facilitadores, vamos chegar na parte 3 do livro, e que vai falar que a gente tem que entender que esse jugo, ele pode ser manso, se a gente observar a lei, como que acontece na natureza e na moralidade do homem. E se a gente deixar de seguir, vai doer. Eu vou ficar infeliz. Então aqui já está dizendo para mim que se eu observo as leis da moralidade, eu não vou sofrer, não vou ter aflição. E vai também dizer para a gente que tudo aquilo que foi listado é nada mais, nada menos o que o homem está tentando fazer, que é desconectar-se da lei natural e afastar da felicidade. A desconexão me traz sofrimento. E a gente sabe, falamos várias vezes e volta, como que eu não vou esquecer o que eu tenho que fazer? Os espíritos falam, vocês já tiveram um modelo no plano Terra, teve uma pessoa que passou por vocês e já exemplificou, e está falando que o fardo dele é leve e que o jugo dele é suave. Observe Jesus, no caso, que é o nosso modelo. Então, essa situação aqui da gente, ela está revelando uma coisa que Jesus ensinou para a gente e a gente está esquecendo. Que vai aparecer aqui para vocês, essa sequência de sofrimento vai aparecer da seguinte maneira. Nós esquecemos que somos seres humanos e nos transformamos em ter humano. A gente quer propriedade física, a gente quer fama, a gente quer título, a gente quer reconhecimento, a gente quer status. O ato de querer gera uma acumulação de ter. E aqui eu vou colocar para vocês uns movimentos de mãos que eu acho bastante interessante, que o ser humano começa a ter garras predatórias, porque ele quer coisas para si. É um movimento egoístico, egóico. Ele quer trazer,
ele quer acumular. E nesse ato de trazer, como que fosse arar a terra, assim, você está trazendo aflição. Está trazendo todo o nome daqueles sofrimentos. Né? E também está causando nos outros problemas e tirando dos outros. Quando, na verdade, Jesus foi muito claro para a gente e falou que a gente tem que voltar a mão para cima. É oferecer. É dar. Tempo, energia, paciência, amor. A nossa vida toda, se a gente for parar e se ficar algum resíduo para pensar, é durante a vida toda, vivendo 40 anos, 70, 80, é aprender a virar a mão. Esse daqui dói, mas só tem essa saída, porque essa é a libertação. Tudo demais que está aí é apego. Apego é agarrar, de pegar. Então, a gente tem que começar a viver, vamos imaginar, essa semana, o que eu fiz hoje? Foi assim ou foi assim? Quantas vezes eu fiz assim, quantas vezes eu fiz assim? Porque chega um momento que a gente se transforma em uma ave de rapina. Eu quero agarrar a oportunidade, eu quero ter o reconhecimento público, eu que quero falar, eu que quero fazer palestra em todas as partes, eu que quero... Isso é horrível. Uma das razões que eu falo que eu gosto mais de grupo de estudo que palestra é que é muito isso. Você está todo o tempo dando e as pessoas estão dando. Você não tem muito jogo da vaidade. Você não tem muito holofote. Eu tenho horrores de social media, gente. Horror. Né? Porque é muita difusão, gente. E as pessoas piram com isso. Tá? É difícil ser simples quando você tem muito holofote. Sabe aquela roupa que a Denise falou? Holofote que é paetê, que é mirédias, né? Que é purpurina. Mas essa não vem de dentro. Quando vem de dentro, o holofote apaga. Ele não tem a intensidade da radiação. Tá? Guarde sempre essas imagens que eu acho para mim muito importante. E aí a gente consegue, uma vez que fez assim, a gente consegue fazer vários movimentos, a gente consegue abençoar, a gente consegue acariciar. Né? E a gente vai fazendo aquela pergunta: por que fui de encontro ao outro? Choquei com o outro? Para pegar. Quando, na verdade, a vida é ensinar a não ir de encontro ao outro. É ir ao encontro do outro. Duas preposições que mudam o meu movimento. Tá? Com essa doutrina, com nossos estudos, com tudo que a gente está fazendo aqui no centro e junto, nós estamos aprendendo a pegar a mão do outro e junto. E não tirar do outro. Se vamos subir aquela escada para a luz, é com a mão, pegando a mão de cima e trazendo a mão para baixo e subir em cadeia. Não fique com a ilusão que vai subir assim. Assim é que só sobe quem tem o fardo muito leve e o jugo muito suave. Aí pode subir assim. Mas a gente ainda está naquela de... E muitas vezes empurrando. Como eu não consigo subir, eu abaixo os outros, não é isso? Eu não consigo subir, então eu abaixo os outros para aparecer. Diminui o outro, porque eu não consigo o impulso para cima. Né? Porque o outro está me incomodando. Não é isso? Então, vamos sempre ao encontro do outro, não de encontro. Okay? Vamos ao do e não de ao. Que vai fazer toda a diferença para a gente. E com isso a gente vai conseguir entender que é luz. E vai conseguir entender que a gente pode ir juntos. Esse é o trabalho e a proposta do centro. É ir juntos. Ok? E a gente aí começa a entender por que essa luz, né, nos permite elevar pensamento, nos permite abrir coração, nos permite sentir abraçados e bem-aventurados, ainda que aflitos. E em vez de rebelar com a aflição,
a gente vai entender que a aflição merece o nosso que assim seja. Amém. Muito obrigado, gente.